Queridos, hoje pela manhã nós aqui falando do Evangelho, nós apontamos ali na carta de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele orientando a igreja, falando de que eles não se movessem facilmente da fé que já tinham, das instruções que eles já tinham recebido, por causa de angústias, perseguições, ou até de algumas pessoas traziam a notícia de que Jesus estava voltando e por isso estavam sendo perseguidos. Aí Paulo orienta e diz: olha, ainda vai se levantar o homem da iniquidade, o anticristo. E aí esse tema, forjados por Deus, forjados por Cristo, ele é de uma importância nos dias de hoje. Hoje na Folha de São Paulo, se eu não me engano, um professor de inglês que também é teólogo, observem como está assim perigoso certos tipos de curso de teologia. Não são todos, mas alguns nós temos que prestar atenção, porque alguns lugares estão abrindo cursos de teologia apenas para ganhar dinheiro e também para doutrinar as pessoas de uma forma equivocada. Um homem formado em teologia apresenta lá uma tese de que o Cristo, nosso Senhor, haveria sido abusado sexualmente antes da sua morte. É que um homem que estuda sobre Deus não entende que Ele é Deus, ninguém tocou nele, nem mais, nem menos do que Ele mesmo permitiu. Os cravos, a coroa, as chicotadas, a injúria, a vergonha, sofreu no nosso lugar e por nós. Mas ninguém tocaria o corpo do nosso Senhor desta forma. Não há nenhum respaldo, nem bíblico, nem histórico a respeito disso. Veja como a coisa está caminhando. Nós precisamos estar forjados mesmos em Cristo. Só que a ideia de forjar, né, como a Zodeci bem colocou, ela traz uma ideia de um processo, e esse processo é doloroso. Ele não é fácil. E Jesus não enganou ninguém. Jesus não disse que o evangelho seria fácil. Se o evangelho fosse fácil, a porta era larga e não estreita. Jesus não disse que no mundo nós viveríamos do bem bom. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, a coisa ela é realmente complicada, mas é perfeitamente possível. E observe, irmãos, Deus não tira Israel do Egito e um dia ou 2 dias depois coloca em Canaã. Não. Há um processo, há uma caminhada, há uma forja, onde o caráter é forjado, onde o homem de guerra é forjado, onde a própria sociedade é forjada. Deus forja naquele povo que era escravo há mais de 400 anos, um povo com lei, com legislação, com tudo, para que eles pudessem de fato entrar em Canaã. Deus está nos forjando, queridos. A gente pensa no vaso por causa do texto, mas pense na forja do ferro. A que temperatura o fogo aquece o ferro, para que ele possa ser moldado. Deus precisa nos moldar. Ontem os jovens estavam aqui, que culto maravilhoso, que bênção, que coisa linda, que mover de Deus, que palavra trazida aos nossos corações aqui, dos que estavam aqui, pela vida do irmão Vitor, o noivo, mais conhecido como noivo de Munique, futuro esposo, futuro membro dessa casa. Não sou eu que estou forçando, não, ele que já declarou. E ele falava ali, nós falou onde? Mateus 4, não foi? 18 a 20. De quando Jesus... Vamos fazer menção desse texto? Quando Jesus encontra Pedro e o irmão dele e os convoca e faz um convite, diz: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E no final nós chamamos atenção, aqui no versículo 18 ao 20, diz assim: e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes no mar,
porque eram pescadores. Nós chamamos a atenção disso, porque eles eram. Nós éramos, irmãos. Antes de Jesus nós éramos trevas, diz Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Mas agora nós somos luz. Então eles eram e precisavam deixar de ser. Todo aquele que vem a Cristo tem que deixar de ser, porque precisa passar a ser nova criatura em Cristo Jesus. E aí Jesus disse: vocês vão vir e eu vos farei. Vocês eram e eu vos farei. Jesus transforma, mas esse processo é no fogo e às vezes dói. Nós somos forjados de todas as maneiras que nós possamos imaginar. Às vezes são calúnias, difamações, às vezes são ataques naquilo que nós mais amamos, nossa família, às vezes são ataques à nossa fé. Vem de todos os lados, de todas as maneiras. Mas Deus que nos sustentou, tem que sustentado até hoje, Ele permanecerá sustentando a mim e a você. Você entende isso?